Apesar do tempo, apesar das grandes condições que nos são impostas para refletir agora na humanidade, é uma satisfação porque a distância ela causa muito sofrimento. E a aproximação, mesmo que virtual, nos dá uma sensação de que não estamos sozinhos. Então imagine bem, a grande questão que hoje nós estamos inquietos é por que estamos passando por tudo isso? Por que estamos vivendo todas essas condições de adversidades? A incerteza, as dores, as lágrimas, as partidas repentinas, enfim, um conjunto de experiências na humanidade que não tinha até então se feito de forma tão presente em tantas nações ao mesmo tempo. Então os flagelos, os dramas da humanidade nos faz refletir em determinadas situações e com um apego maior. Mas não é um apego pelos bens materiais. É com um apego ao Evangelho. A todas as razões pelas quais nós estudamos ao longo de todo esse tempo. Mas também percebemos que, mesmo em considerando 2000 anos depois de uma mensagem belíssima de Jesus, nós não compreendemos em inteireza, em completude. E é preciso que a gente reflita um pouco sobre isso, para que a gente passe por todas essas dores, por todas essas inquietações e nos deixe algo de bom para que a gente possa crescer espiritualmente. Há uma dúvida que me perseguiu e eu acho que me persegue, e persegue a tantas outras pessoas, que é muito bom que nós possamos refletir agora nos dias difíceis. Há males que independem da maneira de agir e atingem o homem de bem. Foi uma reflexão e é uma reflexão que sempre me incomoda. E eu pediria permissão aqui para fazer uma exemplificação, ou pelo menos aproximar de algumas experiências que nós já tivemos e que nós refletimos com os profissionais naquela hora. Nós chegávamos numa agência bancária, banco não importa, e na primeira vez que nós tentamos passar naquela porta que tem detector de metal, um sinal sonoro foi feito e aquele segurança pediu que nós retornássemos, tirássemos o celular do bolso, da bolsa, onde nós carregávamos. Tiramos o celular. O sinal sonoro voltou a agir. Nós recuamos mais uma vez. Tiramos um molho de chaves e fomos tentar passar. E depois do celular, e depois das chaves, e depois de um pendrive, e depois de vários elementos, ou engenhos eletrônicos, nós fomos armazenando naquele pequeno espaço. E quando já não havia mais nada, ouvi mais uma pergunta: tem mais alguma coisa de metal? Eu disse não. Tem uma lição para que nós possamos aprender aqui nessa hora. E o segurança, ele estranhou e disse: do que é que o senhor está falando? Eu disse: olha, essa porta é feita para pessoas de bem. Essa porta, ela não é feita para bandido. Ela não é feita para criminoso. E ele estranhou, agalou os olhos e disse assim: mas como é que o senhor está dizendo isso? Eu disse: olha, quando os assaltantes eles chegam no banco, eles não passam por essa porta. Eles passam por essa porta aqui ao lado. E o senhor abre para ele entrar. Eu me submeto porque eu não tenho nada a temer. Eu não tenho armas, eu não tenho objetos cortantes, portanto não vou fazer nenhum grande mal. Mas eu sei que o senhor também não sabe que eu não vou fazer nada disso porque nada tenho. Mas é curioso para que a gente possa perceber, e aquilo me inquieta porque são ações da vida cotidiana e eu tenho certeza que muitas pessoas passam por essa sensação. Pessoas que buscam fazer o bem, pessoas que procuram no bem agir, mas sempre são colocadas à prova em situações como essa. E eu dizia, como é que nós vemos pessoas maravilhosas aqui que não fazem mal e têm que se submeter a isso? Porque quando nós estamos na procura do bem, não são as pequenas coisas que nos testam
que nos tiram do sério. E aquilo me deixou uma lição enorme. Estudando o direito, percebendo as relações sociais e humanas na sociedade, vendo uma onda de intolerância tomar todas as esquinas que nós passamos, das pessoas sequer aceitarem um bom dia. Porque se você disser um bom dia a uma pessoa pessimista, isso pode soar uma agressão. Então as leis, elas foram feitas para quem no bem quer conquistar algum espaço dentro de si mesmo. Porque nós somos prisioneiros daquilo que nós fazemos. Se nós procuramos o bem, se nós procuramos sedimentar no Evangelho toda a nossa prática, não são pequenas condições que nos colocam que nos afetará. E às vezes eu escuto, muitas vezes, alguns relatos dizendo que as pessoas cansaram, elas foram tão perseguidas, elas foram tão, de certa forma, ultrajadas, que ela cansou de estar no bem. Mas o bem não se cansa, porque ele sabe qual a sua relação com o mundo, o estar no mundo, que é temporário. E aqui não vai nenhuma lição de moral, nem dizer que eu alcancei todo o manto, de caminhada da perfeição. Mas nessas pequenas coisas, ao buscar entender Kardec, nós fomos compreendendo que numa época em que nós estamos passando por experiências reencarnatórias, não há muita diferença entre nós e aquele que ainda não alcançou o que alcançamos. Se não, vamos ver uma das questões que Kardec nos deixa de forma a pensarmos um pouco mais nesta questão. Não somente na porta que tem detector de metais nas instituições bancárias, mas em várias outras situações da vida que nos cobra exatamente o entendimento, a completude, o respeito e a exigência da prática do bem em qualquer que seja a situação. Kardec pergunta também, porque naquela época em que ele viveu e que perguntou aos espíritos, não tinha essa agência bancária com detector de metais. Mas na questão 924, fazendo uma pequena ponte com essa experiência da atualidade, Kardec diz: há males que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Haverá algum meio de ele se preservar deles? Vamos trazer para a atualidade essa pergunta. Nós estamos assistindo em várias partes do mundo, inclusive nós estamos também nos precavendo em Mossoró sobre a pandemia. Essa pandemia, ela é provocada por um vírus invisível, mas que traz um efeito social devastador. E aí eu pergunto, os homens de bem não serão alcançados pelo vírus só pelo simples fato de, nessa encarnação, eles buscarem praticar o bem, fazer o bem e estar alinhado com o Evangelho? Vamos ouvir o que os espíritos superiores dizem a Kardec. Não, obviamente, especificamente ao coronavírus, mas de uma forma geral para que a gente possa entender que momentos como este, de pandemia, de guerra, de problemas sociais ou de convulsões sociais, não é o fato de você estar buscando no caminho do bem o progresso espiritual que vai fazer com que você se distancie da realidade vivenciada naquele momento reencarnatório. Os espíritos dizem: o homem deve resignar-se a sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Nesse segundo bloco, nós deixamos essa reflexão como um mote da realidade, principalmente quem busca caminhar no bem, não só no movimento espírita, mas em muitos movimentos religiosos e culturais. Não é o homem de bem que estará distanciado dos efeitos da realidade,
mas ele, na realidade em que está vivenciando, deve ter a consciência para se afastar do mal. A gente se encontra no último bloco.